Amados, me chamou bastante a atenção esse texto das Sagradas Escrituras, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que aconteceu com o apóstolo Paulo, na cidade de Filipos. Versículo 13, a palavra do Senhor diz: No sábado, Paulo relatando, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era uma mulher muito rica, uma grande vendedora de produtos caros. Ali estava ela. Era uma mulher temente a Deus. Ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois daquilo que Lídia ouviu da parte de Deus pela boca do apóstolo Paulo, ela foi batizada. Se alguém não creu no seu batismo em Cristo, o batismo em águas é algo vazio, sem expressão da realidade espiritual. Aqui não está dizendo o texto, mas Paulo pregava o batismo em Cristo. Esta é a mensagem. A mensagem de Paulo era o evangelho da graça, o evangelho do reino de Deus. É a implantação do reino no interior de todos aqueles que nasceram de novo, conforme João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Paulo era o pregador do evangelho, da morte do pecador condenado, no corpo de Cristo, o Salvador. E quando Deus, o Pai, ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, ressuscitou todos aqueles que foram sepultados juntamente com ele. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo: morte e ressurreição, ganhando esse homem uma salvação genuína, real, viva, reino de Deus implantado no seu interior, fazendo dessas pessoas novas criaturas. É um novo rumo, nova mentalidade, um novo destino, nova prática, porque foi liberta da natureza do império das trevas, que foi pelas misericórdias do Senhor, e agora colocado, implantado no reino do Filho do seu amor pela graça. Esse texto está em Colossenses 1,13. Amados, Lídia ouviu a pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Apóstolo Paulo, ele é um homem cheio do Espírito Santo e da revelação do verdadeiro evangelho, o evangelho da morte e ressurreição. Quando ele terminou essa mensagem, Lídia foi batizada. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, depois de ser batizada, ela e a sua casa rogou a apóstolo Paulo que viesse até a sua casa. E ela disse: se julgais que eu sou fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e aí ficai. É assim, irmãos. Quando você conhece uma pessoa que está em Cristo, você está conhecendo ela agora. Parece que você já conhece há anos e anos. Uma certa pessoa diz para outra, alguém apresentando essa outra pessoa, apresento para você, ser fulano de tal, para o outro irmão. Aí aquela pessoa que estava sendo apresentada diz assim, muito prazer. A outra diz, eu já o conheço. Ele diz, como? Eu nunca conheci você. Sim, eu o conheço sim, porque nós passamos pela cruz há mais de 2000 anos. Passamos pelo mesmo lugar e tivemos a mesma experiência da nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo. E somos hoje novas criaturas, porque Cristo que vive em você é o Cristo que habita e vive em mim. Louvado seja o Senhor. Mais um detalhinho. Lídia era temente a Deus, mas ainda estava faltando algo da parte do Senhor para a sua convicção. Tanto que depois que ela ouviu Paulo, ela foi batizada. Louvado seja o Senhor. Eu e você também estamos precisando de algo mais da parte do Senhor. Não ficar satisfeito com aquilo que o Senhor já revelou para nós. É maravilhoso, não deixa de ser tão grandioso, mas o Senhor é muito maior do que isto, né, queridos? Que eu e você prossigamos em conhecer ao Senhor e nos render ainda mais a Ele, para que Ele seja formado em mim e você, e assim haverá manifestação da formação de Cristo em mim e você, e o Senhor Deus Pai será glorificado. Enquanto eu e você viver, queridos, nós não temos condições para glorificar ao Senhor. Mas quando Cristo tornar a nossa vida, que é a obra da regeneração, assim o faz, Cristo torna a nossa vida e o nosso viver. Assim o Senhor Deus Pai será glorificado na vida que está sendo manifesta, que não é mais a minha e nem a sua, mas a vida do Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Aleluia! Que maravilhosa salvação! Minha oração é que a experiência de Lídia seja minha. Eu preciso mais do Senhor. Só ser temente a Deus, que já é uma grande coisa, mas não é suficiente para quantos são tementes a Deus, mas ainda não nasceram do Espírito, não foram batizados em Cristo. Mas louvado seja o Senhor que está me atraindo você para as realidades da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Faça seu comentário. Amém.